Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções, mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito erige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento, pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósitos deliberados, durante séculos, suprimem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sobre a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis, com o único objetivo de recolher contradições para sustentar as polêmicas infindáveis. Para repararmos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenamento a licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta e de conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entendia das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas desse livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos entreguemos ao Evangelho, celeiro divino do nosso pão e de imortalidade. Não é extorsão nem profecia, é apenas um convite. Convite ao trabalho santificante planificado no código do amor divino. Se a cadeia se ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe oferece, ofereçamos instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, que nos instrui como uma universidade de almas e ensina a curar-nos como um grande hospital de misericórdia. Todos conseguiram ouvir a mensagem que o Guilherme leu? Então vamos deixar aqui. A mensagem é o prefácio dessa obra. Depois, se tiverem curiosidade, leia. É bem interessante. Depois nós vamos pontuar alguns pontinhos aqui. Essa frase que está na parede ali, será que foi colocada por acaso? Jesus encarnou no planeta Terra quantas vezes? Só uma? Tem certeza? Os egípcios acreditam que ele encarnou mais de 80 vezes no planeta Terra desde a sua formação. E uma das encarnações dele foi como Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande,
o pai da sabedoria e o autor dessa frase. Este é o velho sábio que Santo Agostinho lembra na questão 919 do Livro dos Espíritos. Então lá disse-nos o sublime peregrino: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade e o universo. Mais tarde, quando veio com o nome de Jesus: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós que estamos encarnados na Terra, o que está aqui é a nossa totalidade ou é apenas um diminuto fragmento? O que vocês pensam a respeito? Eu estou inteiro aqui, não ficou nada por trás das câmeras, por trás das cortinas, não tenho a quem pedir socorro em relação à minha própria essência. O que vocês pensam a respeito? Vamos raciocinar um pouquinho, depois entramos no tema em si. Se formos estudar apenas a obra de Allan Kardec, nem vou remontar a Zoroastro, que já acreditava que tínhamos um amigo oculto dentro que desconhecíamos. Ou os hindus, há mais de 6.000 anos, que estávamos à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta. Ou até, como Paulo de Tarso e outros evangelistas, no cristianismo, estamos à beira do poço, morrendo de sede. E Allan Kardec, na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2, ele narra que o homem, o que está aqui, é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. E ele traça um paralelo entre o espírito e o arquiteto cósmico. Em relação ao arquiteto, se um de nós pensarmos, ele sabe. E até mesmo antes de pensarmos. E ele fala, se a menor célula se mover no corpo, o espírito sabe por que ela se moveu, qual a sua função e etc. E ainda vai além, dizendo que cada junta, cada nervo, cada músculo é uma entidade dentro do próprio corpo com vontade própria. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele narra que, de ordinário, o que está encarnado não passa de uma diminuta fração. E o espírito é a soma do conhecimento total. Tanto que nos motiva a aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto que existe em nós. O livro das metamorfoses do ser, que nos dirá o que temos sido e o que seremos. E ensinar-nos ao maior dos mistérios, que é a criação do eu pelo esforço constante, que na ação silenciosa do pensamento faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, escrever os mais belos poemas, e segue a obra nesta direção. Para Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, o que está encarnado é apenas um ponto de autoconsciência pura. E o espírito é a soma de todas as nossas vivências. E ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. Eu não vou discutir com Joana, porque ela participou da codificação junto com Kardec e Leon Denis, dando, pelo menos, 2 mensagens que ficou gravada no Evangelho segundo o Espiritismo, com o nome de Espírito Amigo, que é a paciência e dar-se-á àquele que tem. E eu poderia citar um número enorme de outros autores, como Miramês, que além de ele dizer, o Espírito, além de ser um todo,
ele é a mínima parte encarnada no corpo, para dominar a matéria e, de alguma forma, promovê-la. Quando desconhecemos esta realidade, não percebemos que um simples alimento pode nos colocar em depressão. Eu falo porque eu já passei por isso. Já passei por esse abismo depressivo, chegando a tomar 25 doses de medicação por dia e nenhuma delas resolveu o meu problema. Mas aprendi mais tarde, na obra Pão Nosso, com o Espírito Emmanuel, na lição Socorre a Ti Mesmo, que os órgãos são seres vivos e que devemos pregar o Evangelho a eles. Pregue o Evangelho aos vossos órgãos que são vivos e educáveis. Mas quando inicia o capítulo, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Ele não disse esta ou aquela. E na obra Emmanuel, tem o nome dele, quando ele fala da medicina espiritual, ele fala que a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Que devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, em nossa própria personalidade e na natureza que nos cerca. E nesse sentido, André Luiz, em várias obras, vou dizer apenas algumas situações. Na obra Missionários da Luz, ele afirma que por mais asfixiante que seja a situação ou o meio onde encarnamos, nós trazemos luzes interiores para sair da situação. Noutra obra, como Ação e Reação, nós podemos até nascer com zonas propícias à eclosão de várias enfermidades por desrespeito às leis, mas nascemos com todos os anticorpos, todos os antídotos e ainda com recursos como a oração, a meditação, o trabalho no bem para aumentar o que já trazemos. E na obra Evolução em Dois Mundos, ele narra que nós temos uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. E é o nosso próprio pensamento contínuo. E em Mecanismo da Mediunidade, que veio um ano depois, queira ou não, cada alma possui no pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Para Allan Kardec, ele já acreditava que no perispírito temos uma fonte permanente de energias para curar o corpo. E Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz, na lição Médico Interior, não só temos um médico dentro do corpo físico, segundo a autora, mas também uma farmacopeia com recursos inesgotáveis no corpo. E esse médico, além de ter o poder de criar células, a semelhança da quimioterapia, que ela fala células com poder quimioterápico, pode curar-se da AIDS, doenças cardiovasculares, e ela coloca uma gama de situações. E na obra Jesus e Vida, narra que na mente nada é impossível de se realizar, desde que eu saiba o que é a mente, que não mente. E muitos psicólogos, outros terapeutas falam que a mente mente. A mente é um hardware. Para quem entende de informática, agora vai depender do software que eu colocar nela. Qual sentimento, qual pensamento, a ação de qual vontade vai conduzi-la. Porque para Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, com o pensamento e a vontade convenientemente dirigidos, nós podemos criar átomos, alimentos e medicamentos. E na obra A Gênese, ainda com a ação dessas duas potências, porque a vontade gerencia a própria mente, segundo Emmanuel, e com o pensamento bem conduzido, eu posso interagir com os fluidos
condensá-los em meu perispírito, gravar neles as minhas virtudes, construir moléculas saudáveis e curar o corpo. E nós sabemos que o corpo necessita de um alimento para que ele sobreviva e também para que se promova. Mas quem conduz esse corpo físico é um corpo de energia que também se nutre. E ele precisa ser alimentado também. Por isso que vocês perceberam na lição que tem pessoas que se nutrem de prazer barato. Outras se nutrem de fofoca, de calúnia, de difamação, do mal que elas praticam em relação aos seus semelhantes, sem saber que, segundo Dias da Cruz, por Chico Xavier, toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo. Ou conforme já afirmara Paulo de Tarso, na terceira carta aos Romanos, no 2º capítulo, no 1º versículo: indesculpável ao homem que se arvora em juiz, porque em julgando o outro, condena a si mesmo, porque atrai para si todos os tormentos que agora julga e condena. Por isso, Emmanuel coloca assim, que eu falei que ia destacar algumas passagens. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem... Ficou claro? Quer que eu leia de novo? Isso me choca às vezes. Então, o homem busca emoções, mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos diferentes. Um vive da fofoca, como eu disse. Vamos ver o que ele coloca. Ninguém quer ler? Tem cachê depois da leitura, se alguém se dispor. Porque eu posso estar inventando aqui o negócio aqui. Porque isso que eu evito às vezes de ler. Onde que eu li? Pode seguir a partir daqui. Há sofredores inverteráveis, que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado. Durante séculos, suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Doeu, né? Continua? Continua mais um pouco. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores, que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentar polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais, através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutre de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflito, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Ficou mais claro agora? Então vamos imaginar algumas situações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4,
fala que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Ou seja, um aluno vai tornar-se mestre. Hoje aprende, depois comanda o próprio corpo. E esse corpo de energias, que nós chamamos de perispírito, que é a ponte entre a mente e o corpo biológico, ele também, num perpétuo dinamismo, ele sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. Kardec acredita que o perispírito é a alma evoluindo, mas ele nasceu do corpo. Mas antes ele havia profetizado, pelo menos na questão, os espíritos, tudo cresce, tudo evolui. E tudo inclui o corpo também, que é uma entidade que, segundo Gabriel Delane, na obra A Alma é Imortal, ele dissociou o corpo da alma e percebeu que os dois tinham autonomia própria. E às vezes os dois brigam entre si. Joana de Anges fala que uma mente viciosa e o corpo acomodado dificulta o despertar da consciência. E nós percebemos ainda, noutros autores, e antes vou citar o próprio Livro dos Espíritos, na questão 455, Kardec provoca, pelo sonambulismo, o afastamento da alma do seu próprio corpo. E quando a alma se vê fora do corpo, ela olha para o seu espírito, esse que eu disse com ele na Gênese no início, que era o diretor, o construtor do próprio corpo. Ela olha para o outro lado, vê o seu corpo e laços, no plural, que os unem. O perispírito que une a alma ao corpo, segundo a questão 187 do Livro dos Espíritos, ele é construído na velocidade de um relâmpago, ou seja, na velocidade da luz. Para esse plano, mas se for perguntar para Leon Denis, um sol de sexta grandeza, porque o nosso é de sétima, a luz viaja a 420 mil quilômetros por segundo. E o laço que une a alma à sua consciência, ao seu espírito, é indestrutível, porque ela é uma diminuta fração dele, mas não desprende dele jamais. Então, da mesma forma que o nosso corpo necessita de nutrientes para a sua sobrevivência harmônica e promoção, o corpo perispiritual também. E ele é constituído de energias vitais, de forças instintivas, de energias emocionais, de energias mentais e tudo mais. E Ramatiz fala que, na obra Fisiologia da Alma, que o câncer é o karma do prejuízo moral que damos aos outros. E às vezes até de prejuízos materiais também. Que ele nasce da magia mental, do uso inadequado da mente, da magia verbal, o uso indevido da palavra, a magia antifraterna, a fofoca, porque eu posso causar dissensão entre as pessoas, a bruxaria mesmo, você faz bruxaria de vez em quando? Eu sei fazer. E também da magia do mal, porque agora a gente não pode nem falar magia negra mais, mas a língua portuguesa me permite falar. Daquela que você quer destruir a vida da pessoa. Mas para ele, a magia negra, ela perde para a fofoca. A fofoca é pior do que a magia negra. E Chico também acreditava que a fofoca, meu filho, também mata. E o nosso processo depressivo, eu estou falando nosso porque eu me incluo, ou o processo depressivo, para ser mais exato, pelo qual passamos, ou o qual nos visita, que o Dr. João Lourenço, psiquiatra, espírita, mora em São Paulo, e fala que depressão não é para quem quer, é para quem aguenta, porque é um abismo que nós vamos passar para chegar nesse reino de Deus em si. Porque começa em 2 pilares. E eu faço tudo que está ao meu alcance, mas não sai como eu planejei. E aí eu vou martirizar a mim mesmo, que é o que nós chamamos de autopunição, que não só a depressão chega, mas pode chegar a algo muito mais sério,
que são as doenças autoimunes, com um processo que nós chamamos de baixa autoestima, que é a estima baixa. Auto é dentro. Então, a minha estima interior está baixa e eu deprecio a mim mesmo por não ter conseguido, às vezes, de 1 a 10, eu consegui 1. E daí? Eu valorizo 1 e não vou sofrer pelos 9 que faltou. Jesus foi muito claro: persevere até o fim e vencerá. Às vezes a gente não acerta de primeira. Quando eu fui aprender a fazer bolo, eu queimei vários. Eu não sabia a temperatura do forno, vários não deu certo, porque não tinha um material de boa qualidade, muitos estavam vencidos, o fermento pode estar vencido, até que um dia deu certo. Thomas Edison, segundo está na história, ele tentou 699 vezes para que a gente tivesse hoje a lâmpada, mas na realidade o autor de verdade é Tesla, Nikola Tesla. Mas não vem ao caso. Na de número 700, para os mais modestos, é que ele conseguiu. O que contou para ele foi a última. Os demais foram caminhos. Então, o que contou para Paulo de Tarso foi quando ele encontrou o Cristo para frente. Porque eu não me lembro, nunca achei lugar nenhum que o Cristo ficou falando dos podres dele, martirizando a vida dele, do que ele fez antes de conhecê-lo. Assim também com Santo Agostinho, que quase enlouqueceu Santa Mônica. Eu nunca vi ninguém ficar martirizando Santo Agostinho pelo passado dele, mas estimulando dali para frente, e ele próprio alegrava-se quando alguém pedia para encarnar e continuar de onde ele parou, sabendo que quando ele voltasse, ele já pegava o bonde bem lá na frente. Para quem conheceu o Francesco de Assis, nós sabemos que ele foi para a guerra. E eu fui e ainda acredito que sou militar, porque o mesmo que eu jurei lá, dar a vida pela minha pátria, continua valendo. Ou deixar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E só volta da guerra por 2 motivos. Ou foge covardemente, ou tem que matar o inimigo para sobreviver. Porque não tem outro, não conheço outro mecanismo. Ele esteve na guerra, esteve na prostituição, foi beberrão, andou pelo alcoolismo, fez chacota de mendigo em praça pública, e o que ficou na história foi o Francesco que despertou. Por isso, o primeiro mecanismo para sairmos da depressão, que começa com a desvalorização de si mesmo. Mas às vezes fazemos tão bem o que fazemos, que sai até melhor do que planejamos. Mas às vezes você não reconhece, você não elogia, você não estimula e acha que eu fiz pouco para você. Para mim, eu fiz o máximo do que eu podia e saiu até melhor. E quando não vem o aplauso, o reconhecimento, a gratidão, a gente entra em depressão e quer até se matar para vingar da sociedade, de quem não reconheceu os nossos valores. Isso são mecanismos e são estatísticas. Então, quando nós entendemos um pouquinho desse mecanismo, sabemos que o que nos leva à depressão, um dos estágios iniciais do abismo mais profundo é a angústia, que nos leva ao desespero. Mas antes, quem gerou a angústia foi a ansiedade. E quem gerou a ansiedade foi a insegurança. E quem gerou a insegurança foi o medo. E o medo é proporcional ao conhecimento que se tem diante daquilo que vamos enfrentar. Por isso, conhece-te a ti mesmo. Joana de Ângeles, no filme O Mensageiro da Paz, com Divaldo Pereira Franco, ou em homenagem a ele, contando a sua história,
se não tivesse nada no filme, nada, só essa frase que não está em nenhuma das obras que Divaldo psicografou, porque o autor, o roteirista, foi convidado por Joana, por Divaldo, a ir lá para Assis, para onde Joana viveu como Clara de Assis. E ele ficou no processo de meditação e alcançou esta informação. E é mais ou menos assim. Ela consta em nosso segundo livro. Talvez, Divaldo, quando você partir, você vai perceber que tudo isso que você viu nunca existiu para os outros como você os viu. Foi criado só para você evoluir. E a luta nunca foi entre você e o outro, foi sempre entre você e você mesmo. E Kardec percebeu isso muito cedo, e está registrado tanto na Revista Espírita de dezembro de 1862 e de janeiro de 1863, e também consta em obras póstumas. Não raramente somos nossos próprios obsessores. E antes de quem quer que seja querer domar um espírito mau, cuide de domar-se, porque pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. Está registrado lá. E teve até uma reunião com os obsessores, você sabia dessa? Porque acusava eles dos desgostos amorosos, de várias situações, e eles chegam e se queixam para Kardec. Acusam-nos disso e daquilo. Nós somos inocentes. Não fomos nós que fizemos isso. Porque a pessoa que desconhece a si mesma, a sua própria essência, pelo menos consta na Bíblia, consta nos livros que a estudam, que somos deuses. Foi Jesus que afirmou que o reino de Deus está dentro de nós. E decretou, farão coisas maiores do que agora faço. E quando a vida apresenta os desafios para que busquemos as soluções, via de regra, nós queremos transferir as soluções para outrem. Por exemplo, a medicina alopática e todas as demais frequências, homeopática, fitoterápica, as ciências ou campos da medicina que nós chamamos de vibracionais ou terapêuticas alternativas, todas são de Deus. Mas mesmo a medicina espiritual, segundo André Luiz, ela não está aí para resolver os nossos problemas. André Luiz fala que o auxílio espiritual é exterior e a cura vem do interior, segundo ele, e Bezerra de Menezes também na obra A Cura pelo Amor. Então a nossa cura não está atrelada ao auxílio dos seres cósmicos, nem dos espíritos, nem dos encarnados, mas depende da quantidade e da qualificação do amor que conseguirmos movimentar por nós mesmos. Ele fala que nós temos uma fonte inesgotável da energia amor dentro do nosso próprio universo interno, que nós chamamos de o reino de Deus em nós. Então, quando entendemos que o Evangelho não é o livro, porque começa no próprio livro Evangelho segundo o Espiritismo, se o homem soubesse, ou melhor, se todos os encarnados estivessem cientes, e acrescento, conscientes da força que trazem em si mesmos, e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Prodígios esses que não passam de um desenvolvimento das aptidões e capacitações humanas. E eu vou tomar um pouquinho d'água com a licença de vocês, porque eu ainda tenho algumas falas pela frente, senão depois eu não chego lá no final, né? E também para lembrar, o Evangelho está na água, está no ar, está na natureza, está nos peixes, está em tudo. Porque o Evangelho para Joana de Ângeles é força, vitalidade e vida.
está na obra Espírito e Vida. E para Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, o Evangelho não está aqui nem acolá, mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. E Kardec perguntou na obra O que é o Espiritismo, na questão 127, que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? E a resposta à época foi: são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. E em obras póstumas, ensina-nos: um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, mas também com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Mas se perguntássemos ao Carl Gustav Jung, ele diria: a consciência não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento. Por exemplo, aqui está apenas a informação. Conhecimento é se você ler. Agora, sabedoria é se você viver o que está aqui. Aí você adquire o seu nível de consciência. E no artigo de junho da Revista Espírita 1866, na realidade são 2 artigos chamados Sono do Espírito. Lá narra que Dr. Calais, quando encarnado, você buscava a cura, ele encontrava a causa da cura no desequilíbrio moral e espiritual. Consertando a causa, desaparecia o efeito, ele não dava remédio. Assim como Hipócrates, o pai da medicina ocidental, também não dava. A cura está em você, que seu alimento seja seu único medicamento. O máximo que ele falava até aí. Como a 5ª lei, a 3ª parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, das 9 leis morais, porque pensam que são 10, a 10ª lei, a lei de amor, justiça e caridade, foi sugerida por Kardec para sintetizar as 9, conforme Joana de Anges na obra No Rumo da Felicidade. Como tudo morre para renascer, Dr. Calais fisicamente morre e segue curando almas na velocidade do pensamento. Só que de repente ele se viu fora daquele corpo perispiritual, desdobrado dele, dentro de uma sala. Eu imagino que seja a sala mental, que é onde temos os links para esses acessos. E ele conversa com vários acadêmicos e questiona. E quando eles respondem, ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. Então, a isso chamamos consciência, a soma de todas as nossas vivências. Se assim não fosse, como eu vou deitar, intencionando fazer uma instalação elétrica diferente, alguém que não sabia nem instalar uma lâmpada, que até esse ponto eu não sabia, tinha medo de ficar chocante, porque eu tinha levado um choque no chuveiro. Você cria um trauma. Como que no outro dia eu amanheço eletricista? E a instalação elétrica da minha casa e de 2 irmãos que eu fiz na sequência, um enigma. Porque nunca queimou uma lâmpada por conta da instalação, nunca deu problema numa tomada. E gasta 1/3 da energia que os demais gastam com as instalações normais. De onde eu busquei? Porque de Deus, dos bons espíritos, não se recebe nada de grátis, porque a cada um conforme o seu esforço, conforme as suas obras. Então, como eu acessei? Uma das minhas vivências, com certeza, eu tinha essa experiência. Como eu aprendi a andar de bicicleta? Porque eu fiquei uma semana tentando, me ralei todo. Eu montava de um lado, sabia domar um potro chucro, mas a bicicleta eu não consegui domar. E eu sonhei. E no sonho, um desdobramento consciente, e eu fazia de tal forma que lá tinha um coxo para colocar sal, e era meio de cidinha assim, que eu ficava ao lado, montava nela
com auxílio daquele coxo e, segurado nele, dava um impulso, era meio descido e saía andando. Não deu outra. De vez em quando ainda cometo umas barberagens, mas saí andando de bicicleta. Então, de onde eu tirei isso? De onde eu tirei a energia para reconstrução óssea em 20 dias, num processo cancerígeno na mandíbula? E do mesmo lugar eu tirei a energia para transformar a água, porque foi exatamente a água, porque se o Evangelho está na água e está em minha consciência, e eu posso potencializar a água, que já é um medicamento, um potente alimento, com a minha essência e com quem eu vincular a minha própria mente, a minha própria consciência, com os bons espíritos e com os agentes da natureza também. Tanto eu quanto a Vilma saímos da depressão com água. Na hora da medicação, tomávamos água magnetizada. Porque nós estamos estudando sobre o câncer com Ramatiz e a etapa final, porque falamos das origens, dos aspectos, da profilaxia e vamos falar da reincindiva. A última aula foi sobre a reincindiva. Vamos falar das cirurgias e radioterapias e vai terminar com o passe e o seu esforço para sarar. E o que vai funcionar é a última aula. E nós sabemos que a bioenergia tem o poder de reconstruir tecidos. E, segundo Kardec, de expulsar os maus fluidos. E o que eu vou usar para fazer? A oração. Ou não é? E segundo André Luiz, Missionários da Luz, a oração é poder, é vibração, é energia. Quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E se eu vincular a minha mente de alma encarnada à minha consciência ou a um outro espírito mais sábio, juntos, conforme está lá em André Luiz, não com essas palavras, ele fala nesse círculo de permutas incessantes, quer dizer, entre eu e quem eu estou solicitando socorro, juntos geramos energias para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma, que é o que está encarnado, e para a iluminação da consciência, que é o todo que chamamos espírito. Então, por mais que estejamos no abismo da depressão, com ideias suicidas, como nós passamos por isso, e nem precisou de depressão, porque nós fizemos artes marciais, como tu, o Guilherme ainda está navegando nessa praia ainda, Guilherme? Ou já parou também? Já. E um dia, houve uma lesão no joelho, eu tomei um anti-inflamatório e tive ideias suicidas. E eu fui ler a bula, estava lá, ideias suicidas. Foi aonde eu comecei a nunca mais tomar remédio. Aquele eu já não tomei e fui saindo de 1 a 1. E 27 desse mês agora, faz 30 anos sem medicação de espécie alguma. Eu procuro estudar o Evangelho livro, encontrar o Evangelho em mim, por intermédio da oração, colocá-lo em ação, e fizemos todo um roteiro nesse livro, falando o que é o Evangelho, para que serve, como usar. A oração é a alavanca que nós vamos colocá-lo em ação. O que é, para que serve, como usar. E depois a bioenergia, que é o resultado da energia do Evangelho colocada em ação. O que é, para que serve e como usar também. E vamos descobrindo coisas interessantes. Por exemplo, vocês sabiam que o pensamento é filho da oração? Emmanuel. E você sabia que a oração é filha da fé? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Item 23 do capítulo 27. E você sabia que a caridade é uma entidade de alta hierarquia? No Evangelho, na lição Caritas, o Espírito Caritas afirma por 3 vezes, dependendo da tradução. Dependendo da tradução, é uma traição, porque distorce tudo.
Eu sou a caridade. Afirma por 3 vezes. Mas na obra Jesus no Lar de Emmanuel, ele também fala que virtudes são entidades de alta hierarquia. E para que ele não fique sozinho nesta, ou mais Espírito Caritas, na obra Pelos Caminhos de Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23, o Anjo da Misericórdia, 3 entidades de alta hierarquia aproximaram-se da cruz para falar com Jesus, que fracassaram com ele. E a primeira, ao se achegar, disse: Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé, que no Evangelho segundo o Espiritismo fala que é a mãe de todas as virtudes. E a segunda, eu sou a esperança. E a terceira, eu sou a caridade. E Jesus convocou uma 4ª entidade para reconduzi-las de volta ao coração do homem, porque elas disseram a ele que foram expulsas do coração do homem. E chamou a misericórdia, que normalmente há que nos dá o novo começo, o espaço para acontecer a situação. Então, se tivermos alguns cuidados, biomassa de banana verde, para curar a depressão, fisicamente é o que vai ajudar quimicamente. Isso já está testado, o Dr. Tiago Rocha é um cientista na área alimentar, fala dessa biomassa. Mas vamos supor que seja difícil para mim, dá muito trabalho, então pelo menos eu consigo colocar água numa garrafa e coloco lá no sol por 5 horas, a água solarizada. Mas quando eu começar a recobrar o ânimo, eu posso fazer a biomassa e eu posso fazer a minha água solarizada, como nos ensina Miramês. Meio copo com água, outro sem nada. Em torno ali da questão 188 do Livro dos Espíritos, falam que os Cristos governam o sistema solar e se reúnem no Sol. Para quem não acredita que lá teria vida, no mínimo, os Cristos estão lá, conforme Kardec. E eu vou dialogar com eles, que são responsáveis pela vida no sistema solar, e falar o que pretendo para a minha cura, o que eu preciso. E por a nossa água ser pobre do elemento luz, nós vamos trocando de copo em copo, e os raios da luz, com a encomenda, e com a minha luz interior, com o desejo de sarar, vai imantando a água com as informações que eu estou pedindo. E o ar também atravessa a água e vai imantando com todos os agentes da natureza que eu estou canalizando. Finalizado o meu diálogo, a minha intenção, o meu propósito de vida nova, eu tomo um gole. E se eu tenho o hábito de tomar de 1 litro a 2 litros de água por dia, não enchendo o estômago da água, a água se toma de gole a cada 10 minutos a 20 minutos, um gole mastigando a água, para hidratar e curar o corpo. Aí eu coloco o resto na geladeira, onde eu quiser, e faço o medicamento de todos os dias. Criar o hábito da oração, porque se num círculo de permutas incessantes eu curo o corpo, ilumino a consciência, e ao mesmo tempo cria o mecanismo para a evolução da própria alma, porque é a cura definitiva do corpo, e etc., conforme nós falamos. Se eu entender de fato que a oração começa na feição de simples desejos, segundo Emmanuel, e por mais que estejamos no abismo, o desejo ninguém consegue empaná-lo, de sair da situação. Falo de experiência própria. E se o desejo é a oração que está iniciando, ela viaja do sentimento que eu quero mudar, de tristeza, de desespero, de angústia, para a esperança, para a fé. E quando viaja do coração para o cérebro, da área da emoção, dos sentimentos para a mente, o que era desejo vira pensamento, a nossa força de atração. E são esses pensamentos, são esses desejos, porque o desejo é um dos departamentos da mente.
a inteligência é outro, a imaginação é outro, a memória é outro, conforme a obra Pensamento e Vida de Emmanuel, no capítulo 2, que fala da vontade. Então nós podemos começar com um simples contato com a natureza, colocando os pés no chão, abraçando uma árvore. Se crianças abraçam árvores de pé no chão, curam-se de câncer. O que faria com a depressão se eu acreditar nessa possibilidade? Porque a energia que está me sufocando serve de adubo para a natureza. Ela retorna à terra. E a energia telúrica, a energia kundalini da terra, que é a energia de cura, vem para o meu universo segundo a minha intenção. O último caso que temos, um jovenzinho que estava com tumor cancerígeno, precisávamos encolher em parte esse tumor, porque estava entranhado na estrutura óssea que não dava para tirar inteiro. E quando o médico abriu, enquanto ele estava arquitetando como ele retiraria, o tumor saiu na mão dele. Então ele encolheu o suficiente e a intenção de cura do jovem e de todos os envolvidos, e com esta água que eu estou falando, o nosso irmão Unaldi e sua amada esposa, ele com câncer de bexiga, ela com um tumor no cérebro, em Aracaju, o outro menino é de Vitória da Conquista, vou estar com eles em agosto. Eles fizeram a água, levaram a sério e curaram-se dos tumores. Ele só ficou uma leve cicatriz na bexiga. E o dela no cérebro encolheu tanto que ficou tão pequeno que eles tiraram pela narina sem precisar de cirurgia evasiva. E lá mesmo nosso amado amigo Joãozinho, de 10 aninhos, uma bactéria matou um dos seus olhinhos. E pela medicina perdeu uma de sua córnea ou a estrutura como um todo. Ele fez esta água e alguns exercícios diante do sol. Que é você imaginar o sol aqui, faz 45 graus, passa frente ao sol, até aqui. Imaginando que essa energia do sol vai curar, ou para quem tem catarata, a energia do sol vai desintegrar a catarata que está no cristalino. E ele me ligou um dia, chorando, e eu preocupei, porque podia cegar o outro com o processo que estava num. Falou: tio, eu não estou chorando de tristeza porque piorou. Eu já estou enxergando de 50% a 90%. Uma criança com 10 anos. Mas dependendo do estado de consciência da mãe e dos pais, o encarnante já nasce depressivo. Porque tudo que o pai e a mãe pensam, ou o meio que eles estão inseridos, esse ser registra numa capacidade de 10.000 vezes a mais do que depois que nasce. E se tivéssemos o cuidado do nascimento até 3 anos, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é professor de medicina, médico cientista e espírita consciente e pai, se ensinarmos só sobre Deus e trabalho, até 3 anos de idade, pode soltar que não erra o caminho. Mas o que está acontecendo com as nossas crianças hoje? Quando elas não mandam em nós na gestação, porque vocês sabem da influência da criança durante a gestação, não só que a mãe pode comer mais, e às vezes comer o que não devia. E ali já começa o processo educativo, porque uma mãe, diante de um filho que pediu, aceitou a reencarnação pelo sofrimento, porque ele morreu de overdose. E falou: eu aceito encarnar no lugar que tiver muita droga. Falou: sem problema, ninguém obriga, alguém obriga. Isso está na obra de Kardec, que ele pode pedir vir na mesma situação deplorável. Só que ele esqueceu do detalhe principal: pedir o ventre viciado. Ele escolheu o ventre mais evangelizado daquele local, que eu não vou falar o local, porque senão a gente fala favela, já pensa. E ele foi curado com 6 meses de gestação. Nasceu limpo, como nós falamos.
Então não é difícil de sair da depressão nem de qualquer coisa que nos perturbe, não só enfermidades físicas. Porque num processo de autoculpa ou de autopunição, nós podemos gerar dores dilacerantes que, por desconhecimento, a ciência chama de fibromialgia, por não saber o que é. Assim como fala virose, porque não sabe qual vírus é. Mas esta dor, repetindo esse estado de culpa, de martirização, pode gerar a esclerose múltipla e dilacerar o encapsulamento dos nossos nervos. E quando vai além, sem encapsulamento, sem isolamento, toca um no outro, provoca o que nós chamamos de Parkinson. E dependendo de onde, principalmente as células da memória, o que nós chamamos de Alzheimer. E vai até o último grau, que é o que nós chamamos de ELA, esclerose lateral amiotrófica. Mas entre esse caminho tem o câncer, tem o diabetes e tem várias doenças que surgem desse processo de autoculpa, de autopunição, sem falar do que nós falamos da fofoca, da maldade, da mentira, da maledicência e etc, etc. Eu vou parar porque pelo meu tamanho eu já falei demais, nós só temos menos de 15 minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta com relação aos pensamentos que eles criam, né? O nosso pensamento, ele cria. E eu sempre tive uma dúvida com relação aos pensamentos intrusivos, que hoje a gente chama de intrusivo, se eles realmente são parte de quem eu sou, ou de alguma personalidade que eu já tive, ou se realmente é algo que simplesmente brota e vai embora e não tem efeito na nossa vida. Porque hoje em dia, pelo menos na minha geração, a gente fala muito sobre esses pensamentos intrusivos. E aí dá um medo quando pensa, o pensamento cria, de repente eu penso uma coisa absurda, eu falei, meu Deus, e agora, né? Então a minha dúvida é com relação a isso. Então vamos lá. Miramês, quem pensa, cria e é responsável por sua criação. Quando o pensamento é teu, ele independe de você estar na frequência X ou Y, é teu, já está no seu circuito. Teu bobeira, ele vem à tona. Quando não é teu, ele precisa de uma abertura sua. Se você falar da vida alheia, você entrou em conexão com todos os seres maledicentes. Isso é André Luiz. Nós entramos em conexão com todos os seres que pensam como pensamos. Está lá em Mecanismo da Mediunidade. Então você estabeleceu, porque o pensamento é uma estrada, é uma frequência. Imagina a frequência AM, frequência modulada. Ou melhor, FM, ou amplitude modulada, AM. É um caminho. A frequência em si é só estrada. Agora, o que a rádio vai fazer chegar até nós é a vibração, é a informação. Então, se você não está na frequência daquele ser, lembra que eu disse com Kardec, eu entro em conexão com todas as minhas vivências num pensamento. Só que com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos também. E quando estabelece uma frequência, você abriu as portas da sua casa. Mas isso eu falo de experiência própria, se já está dentro do circuito, eclode num relance. Agora aqui tem a minha aura. Chico, a aura vital dele tinha 20 metros mais ou menos. A aura total de Chico era maior do que o planeta Terra. A nossa, em média, de simples mortais, tem de 20 a 30 metros. Agora imagina quando nós saímos pela rua, num raio de 20 a 30 metros, se eu não vigiar, eu estou registrando. E a lição de Jesus não é só vigiar e orar. Pelo menos um evangelista foi fiel, Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, está olhai, porque você anda na rua olhando, observando. Então olhe, observa, veja o que você quer para a tua vida. Olhou, selecionou, agora vigie o que você escolheu. E trabalhe para fazer acontecer o que você está vigiando. E a gente recomenda, nós fizemos como se fosse um adendo com outras palavras. Então, o olhai
é a intenção. Então, eu intenciono tal coisa. O vigiai é a atenção. Estou ali inteiro. E o orai, a ação, é a intensidade com qual eu vou agir para fazer acontecer. E nessa intensidade, segundo Joana de Ângeles, na lição Dar-se-á, aquele que tem, do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós esforçarmos um pontinho só, Deus envia 100 ou 1000 vezes a mais do que o nosso esforço. Por isso é fácil de sair da situação sabendo disso. Eu queria que você falasse, se fosse justo e necessário, sobre a dor e o mal na didática do processo reencarnatório. Uma vez que nós temos aí na literatura espírita, alguns casos, no céu e inferno se fala da cura da visão de alguém e que o espírito de verdade educadamente nega a cura, porque uma vez que a cegueira traria muita instrução, muito crescimento, muito progresso. O próprio Chico evitou a cura dos seus olhos, né? Que por humildade ou por conhecimento além do nosso, não aceitou, né? A cura e o tratamento de suas vistas. Então, se fosse justo e necessário, eu queria que você falasse sobre isso. Obrigado pela pergunta. Dá um seminário, um belo seminário, mas vamos tentar resumir em 5 minutinhos. Questão 258 da obra O Livro dos Espíritos. Nós escolhemos as nossas provas. Questão 558. Escolhemos por 2 motivos: para nos aperfeiçoarmos individualmente e contribuir para a harmonia do universo. Se perguntássemos a Carlos Drummond de Andrade, ele fala: a dor, meu filho, é inevitável. O sofrimento é opcional. E para Joana de Ângeles, que escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é bênção e Deus a envia somente aos seus eleitos. Só que Leon Denis, logo na sequência, escreveu uma obra inteira, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, para dizer que a dor é filha do orgulho e do egoísmo. Cessando a causa, desaparece o efeito. Se eu sair da corrente da vida, é só voltar para a corrente da vida, cessa a dor. E o próprio Espírito Joana de Ângeles, nessa lição que eu já acabei de dizer, se eu esforço para sair da situação, Deus aumenta 100 ou 1000 vezes a mais a potência para sair. E na obra Plenitude, a autora conclui o seu pensamento, porque dentro de suas obras o pensamento dela vai evoluindo. E nós temos 12 programas que nós gravamos para mostrar a evolução do pensamento de Joana de Ângeles. O que ela pensava ali e o que ela pensa hoje. E ela fala que quem escolheu o amor como única razão do seu existir não precisa da dor para evoluir. E ainda fala: o amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as doenças. Ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Por exemplo, eu passei por uma dor dilacerante na vesícula, efeito daqueles medicamentinhos que eu tomei para depressão. Um mocinho chamado Depaquene, ele destrói o fígado. E dei uma de puritano, nada contra. Foi comigo o que aconteceu. A minha vesícula nasceu com falhas congênitas, preguiçosa. E agora, mineiro, preguiçoso, mas era só eu, não foi vocês, não. E eu fiquei 6 anos vegano. Ela petrificou, ela não tinha função. E virou um processo cancerígeno de alto risco. Mais de 20 anos de sofrimento, e eu sabia para que aquele freio. Se tirasse o freio, eu comia demais. Eu cheguei a quase 100 quilos, e a hora que o freio foi ativado, a dor, e cheguei a um momento de até a água doía. Quem me conhece viu aquele esqueletinho com 68 quilos, cheguei a 68 quilos. E hoje a balança condenou nós dois, né? Hoje eu fui pesar, já estava com mais de 82. Eu tenho que pisar no freio porque é menos de 80 que é o que foi combinado. Eu tenho que estar corrigindo, porque qualquer excesso que eu tenho de alimento, ela fala: estou aqui ainda, tá? Ela começa a doer lá longinho, como se fosse 1 quilômetro. Se eu ponho a mão no freio e reconfiguro, mastigo mais, como menos, aí ela fica quietinha.
Por isso que a dor é bênção para nos educar. Mas se eu já me eduquei, não necessito mais da dor. Por exemplo, eu nasci com falhas congênitas nos olhos. Quase 5 graus de astigmatismo. Para a medicina, não sei se hoje tem cura, mas à época era incurável. Corrigindo o uso dos próprios olhos, o último exame que eu fiz, que eu registro tudo, de 4 graus e 25, que foi o último exame, porque ela já tinha aumentado, baixou para 2,25. E tem o óculos. Eu pago um dinheirão, pago quase 5 mil num óculos, ainda porque meu amigo me deu desconto, era 7 mil reais. Absurdo, né? Mas para provar. Mas eu não uso. E no outro, que era 3,75, está 1,75. Então baixou 50%, é praticamente a correção, e pretendo gerar e quero enxergar mais de 100%, que eu quero ver a sua alma. Para o futuro eu quero ter evidência, clarividência. Então estou no caminho. Então é possível zerar o processo doloroso, mas tem na obra de Joana, e colocamos no segundo livro, que tem espíritos que nascem aleijados, cegos, surdos, mudos, deformados, com câncer, com AIDS, para lecionar amor para os enfraquecidos na estrada. Porque tem gente que desiste por causa de uma unha encravada, e às vezes o outro, como nosso irmão Punga, que fala? O menino parece que só mexe o dedinho, né, e faz uma proeza com um dedinho só. Como o meu amigo Rafael, com a paralisia de tal forma que ele não conseguia fazer nada com as próprias mãos. Mas é escritor, ele mexe um dedinho, e com um dedinho ele escreveu um livro de poemas, já está escrevendo o segundo, e quando nós estivemos com ele num bate-papo de mais de 2 horas, ele começou a fazer os exercícios e já está comendo, certas coisas já come, não dá para tomar um copo d'água, mas um biscoitinho já é uma luta com a mão para chegar no lugar certo. Mas eu mostro o videozinho se quiser, é possível superar qualquer situação. A Pâmela nasceu com paralisia cerebral, ela não tinha movimento nas mãos, não tinha nos pés, não tinha olfato, foi visitada por um tumorzinho cancerígeno de 27 centímetros em cima dos seus ovários, dificuldade da fala. Hoje você vê uma dama, a coisa mais linda, já com a fala bem coordenada, movimento nas mãos. Há pouquíssimo tempo que ela conseguiu recuperar o olfato, e o primeiro cheiro, limão. Teve um caso de amor, porque é o primeiro. Então ela está reconstruindo o seu corpo. Então ela programou para um processo educativo, e conforme ela vai aprendendo nesse despertar de consciência, um cuidado enorme com a alimentação, com o estudo de si mesma e com a sua transformação, ela vai se libertando do mecanismo da própria dor, que é um anjo. Porque eu nunca vi a dor te pedir. Ela chega exigindo, ou você muda, ou ela não sai dali, ou leva até seu corpo se você não mudar. Agora, o amor nos convida vezes incontáveis, mas a dor exige mudança, e exigimos parada, porque acabou o tempo que a Lucimar nos deu. Deus os abençoe infinitamente. Se quiser nos seguir em nossas redes sociais, será uma honra imensa, no canal do YouTube, no Telegram, no qual nós temos um estudo todo final de mês, ao vivo e em cores. No nosso canal do YouTube, quando eu estou em casa, quinta e domingo, ao vivo. Às 10 da manhã, estudo com um grupo de dourados. O canal é Tempo de Despertar o Ser, MEFA, ao vivo também. Pode perguntar, pode entrar domingo às 10 horas. Estando dentro do YouTube, vocês colocam Tempo de Despertar o Ser, MEFA, que significa Movimento Espírita Francisco de Assis, ou Adriana Rochas. E o nosso canal vocês encontram, estando dentro do YouTube, é só digitar Sebastião Camargo, é o primeiro canal que aparece com esse símbolo aqui, da pirâmide com despertar da consciência, é o único que tem. E, mais uma vez, gratidão infinita, que as bênçãos da paz, do equilíbrio, do amor nesse instante divino, que já está no ambiente,
possa multiplicar-se em benefício dos presentes, daqueles que não puderam vir, tanto deste plano como dos demais planos de consciência, que nós chamamos de desencarnados, mas são múltiplas dimensões, que todos os seres, em nome do Cristo, que buscam a sua paz, o seu equilíbrio, a sua cura, à luz do Evangelho compreendido e bem vivido, desejamos que todos sejam felizes, sejam saudáveis e estejam em paz. Que a luz do Cristo Jesus, que vive dentro de nós assim como a luz divina, possa transbordar, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, com a mais perfeita lucidez, que somos sempre a soma de muitos, segundo Emmanuel. E buscar essa conexão com a própria essência é valorizar a vida, respeitar a si mesmo e obedecer às leis. É simples. A obediência às leis, o respeito a si mesmo e, com extensão, respeitando a vida. E com isso, fazendo a outrem o que gostaria que lhe fosse feito, com certeza seremos as pessoas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes do planeta Terra. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. Namastê. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.